Olá, caros alunos do PEI Carlos Sampaio Filho. A aula hoje é de Geografia e o conteúdo é Hidrografia. A galera do 6º ano. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é essa palavra. Hidrografia. Aqui está bacias hidrográficas, mas é o que eu quero que vocês compreendam o que é hidrografia. Então vamos lá. O termo certo, a etimologia da palavra, o estudo da palavra, quer dizer, hidrografia quer dizer hidro, que é água, né? Vou dar um exemplo aqui. Hidrômetro, aparelho que mede metros cúbicos de água, tá? Ou hidrosfera, é uma esfera de água. O que mais? Hidroginástica, quando o pessoal faz ginástica lá na banheira, na piscina, né? Se exercita dentro da piscina. O que mais? Hidromassagem dentro da banheira, a pessoa entra lá e fica fazendo massagem, aquele jato de água fazendo massagem na pessoa. Hidrovia, Tietê Paraná, um exemplo, hidrovia. O que é hidrovia? Hidro é água, via é caminho, caminho da água, onde a barcaça passa levando transporte ou passageiro ou carga. O que mais? Hidroelétrica. Hidro, água, elétrica, produção de eletricidade, energia elétrica através da água. Então, deu para nós termos uma noção já do que é a palavra hidrografia. Então, hidroágua, estudo das águas, beleza? Vamos compreender bonitinho aí. Então, professor, mas o que é uma rede hidrográfica ou uma bacia hidrográfica? Então, vamos entender os termos, né? Para nós entendermos os conceitos. Então, hidrografia é toda a área superficial que escorre em direção do leito de um rio principal, através da gravidade. Vem aqui nessa maquete, vou mostrar para vocês. Eu produzi essa maquete que deu bastante trabalho, quero que vocês entendam. Toda bacia hidrográfica ela tem o quê? Um relevo, montanhas, vales, depressão, né? E o rio que dá o nome à bacia. Vou dar um exemplo. Bacia do rio Amazonas. Ela recebe um nome por quê? O rio principal é o Amazonas. Bacia do rio São Francisco. Por quê? Porque o rio principal é o rio São Francisco. Olha aqui. Você vê aqui um divisor de águas. Quero que você foque aqui, ó, nesse vale aqui. Você está vendo aqui, ó, que aqui tem uma montanha, um morro. As montanhas maiores têm gelo em cima, né? Daqui a pouco eu vou explicar a formação desses rios. E aqui você vê um rio principal, né? E aqui tem os seus afluentes, tá vendo? Aqui um afluente do lado direito, afluente do lado esquerdo, e seus subafluentes, que são esses rios menores. E em cima aqui, as nascentes, né? Tem que ter um rio, tem que ter uma nascente. Tipo o rio Tietê, tem uma nascente, tá? Em Salesópolis, no interior do estado de São Paulo, tá? Então vamos lá. Você vê aqui que eu coloquei vários tonalidades de rocha, de solo, porque ó, solo argiloso, solo aqui arenoso, solo rochoso, tá? E assim por diante. Então você vê aqui o que é uma bacia hidrográfica. Então aquilo que eu falei lá, ó, é uma área superficial que escorre em direção a um leito de um rio principal, ó. Então seus afluentes e subafluentes correndo para um rio principal. Beleza? E por que o professor Marcos falou que existe essa questão dos divisor de água? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar a chuva. Vamos lá. Bom, hein? E chove aqui. Cadê? Deixa eu ver onde que tá. Minha nuvem desapareceu. Corta aí. Trovão, raios, chuva. Começou a chover aqui nesse lado. Aí a nuvem aqui chovendo. O que vai acontecer? Ó? A água vai correr na questão gravitacional, ó, a gravidade. Ela nunca vai subir o rio, a água do rio. Vai correr para onde? Ó, o leito principal. Olha lá, ó. Então, ó, olha lá, tá? E vai desembocar no delta aqui, ó. Pode ser que seja delta, um rio que vai escorrer no delta aqui, ó. Vários outros rios que formam para escorrer no mar é o que? É um delta, tá? Então vamos lá. Essas águas que caem desse lado aqui, ó, ela vai abranger só o quê? Essa bacia hidrográfica.
aqui já é outra rede hidrográfica. O que é outra rede hidrográfica? É um conjunto do rio principal, olha lá, seus afluentes, seus subafluentes, afluentes, rio principal, afluentes, subafluentes. Olha lá, de uma bacia, que é um conjunto de terra que estão sob influência dessa rede hidrográfica, tá? Foca aqui em mim, vem comigo. Voltando lá. Professor, mas como é que funciona? Nós estamos entendendo o seguinte, que toda a água do planeta, olha lá, se aqui fosse o planeta inteiro, representação do planeta inteiro, 3/4 é de água. Então, 1, 2, 3 é de água e 1 é de terra. Você vê aqui, ó, planeta. Ele tem mais água do que terra. Era para ter chamado planeta água, não planeta terra, tá? Mas o que? A gente entende que só 3% dessa água que existe no planeta é água doce. O que é água doce? Água que a gente pode beber, água potável. Outra água do mar, água salgada. Você não consegue beber um copo de água salgada, tá? Então vamos lá, professor. O que você quis que essa imagem que se desenha aí? Eu quis dizer o seguinte, que isso aqui é um corte, né? Mas você fazer um corte no bolo, vai ficar as laterais do bolo aqui, ó. Aqui eu quis representar o que? O núcleo, o manto e a crosta terrestre. Então eu fiz o que? Um conjunto de montanhas com o seu rio principal, que é uma bacia hidrográfica. Rede de bacia hidrográfica, né? Um rio principal. Seus afluentes, aqui é um afluente, e os seus subafluentes. São os rios menores. E as suas nascentes, né? Professor, e você colocou uma montanha lá com gelo, o que quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que essa montanha com gelo aqui é o derretimento das geleiras na ponta, no topo da montanha, e vai o que? Formar também parte desses rios. O que mais que você colocou aí, professor? Eu coloquei o seguinte, ó, a parte superior, ela é chamada do que? A parte superior é chamada de montante. A parte inferior do rio é chamada do que? Aqui, ó, inferior. Ela é chamada de jussante. E aqui é a parte média do rio, tá? Do relevo de um rio. Tudo isso aqui só é possível por quê? Porque existe um conjunto de relevo, né? Morros, montanhas, pico, o que mais? O que mais que eu coloco aqui? Planalto, planície. Nosso Brasil ele é formado de rios de planaltos. Por isso que fala Palácio do Planalto. Por quê? Lá naquela região central do Brasil é um planalto. Vem aqui comigo. Eu fiz outra improvisação de lousa aqui, ó. Hidrografia. Principais características da hidrografia do Brasil é o quê? Rios, rico, o país é rico em rios. O que quer dizer isso? O Brasil tem um monte de rios. Vou dar um exemplo. A maior bacia hidrográfica do mundo se encontra o quê? No Brasil, que é a bacia amazônica. Daqui a pouco eu vou pôr aqui do lado da tela, né? Mostrando o quê? Um raio-x, é uma das imagens mais bonitas que eu conheço, um raio-x de todas as bacias hidrográficas da América do Sul, né? Você vai ver lá que o rio Tietê depois vai desembocar, né, no rio Paraná, Paraguai, e assim por diante. O rio Paraná também vai desembocar e vai descer na bacia do Prata, que vai para o oceano. Mas a gente vê que é um país de muitos rios. Rio Negro, Rio Solimões, Rio Tapajós, Rio Tietê, Rio Paraná, muitos rios tem no Brasil. E outra característica é o quê? São rios de planaltos. Possibilita a navegação, por quê? Não tem tantas quedas, né? Quando existe queda d'água, existe, né, as usinas que tem um tipo de um elevador que faz com que os navios ele vai descer o rio sem causar grandes transtornos, problemas, né? O que mais? Rios perenes. A maioria dos rios do Brasil nunca secam, quase nunca secam. Você vê, o Brasil é um país graciado por chuva, né? A gente está passando por crises de escassez de chuva, né? Seca constante, mas os rios não secam, né? Quase não secam. Que são chamados o quê? Rio sazonal. Que uma hora, alguns rios vou dar um exemplo do Nordeste, ele acaba secando, né? E por que serve a importância desses rios?
água para o consumo de animais, para o consumo das pessoas, para tomar banho, para a indústria, para a agricultura, para fazer irrigação, que é muito mais. Importância, as hidroelétricas. O Brasil tem bastante hidroelétrica no conjunto, né, complexo de hidroelétrica, principalmente no rio, a maioria dos rios do Brasil, né? Rio Tietê tem várias usinas hidrelétricas aqui perto da nossa região. Promissão, tem águas, que é mais, Ilha Solteira e assim por diante. Produz eletricidade através da água. O que é mais importante? O lazer. O pessoal tem rancho, vai para pescar, vai para andar de lancha e tudo mais. Transporte, como eu disse, hidrovia, transportar produtos, né? Estão pensando em transportar açúcar, tem região do Mato Grosso que traz soja para o litoral para, né, exportar. O que mais? Navegação, como eu disse, é a pesca. O pessoal gosta de pescar, é os que têm produção de pesca. Beleza? O que mais? Rios, que tem um predomínio de regime pluvial. Eu tenho um aparelho aqui que ele chama pluviômetro, desculpa. Ele serve para quê? Você coloca lá pendurado e ele vai medir a quantidade de chuva. Então a palavra pluvio quer dizer chuva. Então nossos rios são pluviais. Eles acontecem, né? Existe por quê? Por causa da chuva, né? Vai escoando, como eu disse aqui na maquete, através da gravidade e vai no seu leito principal. O que mais? E o último aqui, o Brasil é um país pobre em lagos, quase não existe lagos, né, formação original. Existe assim lagos da represa fulano de tal, lago da represa Itaipu, que é um lago enorme, mas o que é? Um lago artificial, né? O pessoal quando construiu a represa, a usina, depois vocês vão ver no vídeo, um pedacinho da imagem, né? O que acontece? Forma aquela imenso lago, né, das usinas. Daqui a pouco eu vou filmar lá na baixada de um córrego, né, que também faz parte da bacia hidrográfica, para mostrar para vocês a questão da mata ciliar, tá? Então, dentro desse vídeo a gente continua aí. Estou aqui embaixo, né, uma baixada aqui que eu estou próximo ao córrego principal aqui. Vocês veem que lá em cima, lá no alto, toda a água, né, tem a questão do que eu falei aqui do divisor de água, toda água que vai chover, né, a questão pluviométrica, vai chover lá em toda a região aqui, ó, vai escorrer, vai descer nesse córrego principal. E aqui também nós temos uma formação do que? Das nascentes, tá? Que mais? Tô vendo aqui, vocês estão vendo no fundo aqui, ó, uma mata chamada de mata ciliar. O que é a mata ciliar? Como os cílios da gente protegem o olho, a mata ciliar vai proteger o córrego de levar o que? Sedimentos, terra, madeira, tudo quanto é tipo de, né, de coisa que vai transformar o leito do rio assorear, o que é? Encher de areia. Então isso protege a descida desses sedimentos, tá? Tá vendo no fundo lá a mata ciliar, bem que preserva o córrego. Mais um pouquinho, vamos descer lá. Corta aí. Filmando essa parte do córrego, né? Onde tem um declive, vocês verem, existe um declive, né? Relação à altura e relação nível alto e baixo. Onde vai escorrer a água que vem da chuva, tá? Vamos lá mostrar, fazer um vídeo mostrando que tem a declividade. Olha lá, descendo, soltando um pneu para ver, olha lá, ó. Olha como desce, né? Como desce a água que vem lá do nível superior para o nível inferior, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma nascente. Corta aí. Nascente, né? De um córrego que é um subafluente do rio Tietê, que é o rio principal, que é o rio que determina essa bacia, o nome dessa bacia, a bacia do Tietê. E esse subafluente chama córrego do Imbé, que vai desaguar no Baguaçu, que o Baguaçu vai desaguar no rio principal, que é o Tietê, tá? Gostaria que você filmasse, vem comigo aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é a nascente do rio, olha lá, ó. Quero que você foca ali, ó. A nascente desse córrego, olha lá. Ele vai surge aqui, vem essa aguinha aqui. Por isso que é a importância, foca em mim, né? Por isso que é a importância da mata ciliar. Ela segura todos os detritos, né? Todo detrito que vem
lá do questão do relevo superior, tá? Vamos lá no meio do córrego agora. A importância da mata ciliar para esse ambiente. Ela é cheia de cipó, cheia de raiz, cheia de árvores que ela controla o que? A descida dos sedimentos do alto aqui para baixo do córrego. Então ela segura, olha aqui ó, cheio de folhas, cheio de raízes, cheio de cipó, que vai controlar até o ambiente interno aqui dentro, o calor, né? Você pode ver que aqui é mais fresquinho, para chegarmos lá dentro do córrego propriamente dito. A dificuldade que eu estou tendo de chegar nessa beira de córrego, só para mostrar para vocês a importância desse rio pequeno, chamado de córrego. Água cristalina, olha aí, ó. E aí você vê que não tem assoreamento, né? Porque nós estamos em volta de uma mata ciliar que protege. Então esse córrego aqui, que é um subafluente do rio Tietê, vai chegar no afluente, que é o rio Baguaçu, que o rio Baguaçu vai chegar no Tietê. Tietê vai desembocar no rio Paraná, que vai desembocar no rio Paraguai e aí vai chegar ao oceano. Então, professor, mas qual a importância desses córregos? Por quê? Por que tem que ter? Porque ele vai abastecer como veias do nosso corpo. As veias menores, né? As veias maiores e assim por diante, é onde tem as artérias. As artérias é os rios principais de uma bacia hidrográfica. Então olha aqui, ó, olha que maravilha que vocês estão observando, que esse córrego faz parte da bacia hidrográfica. Então nossa aula vai ficando por aqui, porque tem um conteúdo ainda que vocês têm que estudarem. Isso aqui só são aulas, como dizer, de laboratório, e tem a aula teórica depois, tá? A aula prática é essa aqui. E depois a aula teórica para vocês. Bons estudos e eu fico por aqui. Um abração, ó!